É isso aí. Dentro desse exemplo que você trouxe, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, que você deu o exemplo da maçã. E você falou assim, se ele escolhe a maçã, ele escolhe uma outra rota, né? Automaticamente, a minha dúvida é o seguinte, isso significa que não existe um obsessor que está o tempo todo atrás da pessoa? Porque quando eu penso na palavra obsessor, às vezes o obsessor ele vira como se fosse uma extensão do corpo da pessoa, sabe? Então, não é culpa, existe uma situação dentro do espiritismo, dentro do espiritualismo, que colocam, vou botar o espiritismo, falando espiritualismo, mas no caso da igreja vai falar que é o demônio. Mas, Uhum. assim, no caso do espiritismo, ela vai colocar ela coloca para a gente essa questão do... agora eu acabei, fui falar do cristianismo, eu acabei falando do demônio. Mas Eu vamos tenho, lá. eu tenho exatamente uma pergunta sobre isso. Eu Aham. ia entrar nisso, mas eu falei, não vou entrar nisso agora. Mas me fala de novo o contexto. Tá, então, não, a gente pode entrar nisso, já que você está trazendo isso, porque, na verdade, a minha pergunta está muito ligada na saída, mas já que você trouxe essa ideia, eu queria, vamos entrar nesse caminho, porque, por Tá, mas a exemplo, gente volta de nisso onde, depois. exatamente, a gente volta nesse, que é o seguinte, quando a gente fala de obsessor, o que que eu sinto, por exemplo, na igreja evangélica, de onde eu venho, tal e tudo mais, existe muito a ideia de expulsar, sabe? Eu vou expulsar o demônio. A minha pergunta é, essa visão de expulsar algo, de expulsar o demônio é esse obsessor? Muito, então, isso que veio na minha cabeça quando estava falando. Muito, muito boa Uhum, pergunta. Se a gente leva para um lado do cristianismo, né, especialmente o catolicismo, vamos assim falar, que de alguma forma depois expandiu para o mundo evangélico, né? uhum, Ele tem como objetivo, no catolicismo e assim no evangélico também, o objetivo é expulsar o espírito maligno, né? Ou uhum, seja, a entidade ela é uma entidade demoníaca, né? Que no caso ela vai estar possuindo as pessoas. Isso a gente vai vendo em vídeos, né? uhum, Por aí, a pessoa vai lá, sai em nome de Jesus, né? Expulsa, queima. E a gente vai vendo em filmes na questão do exorcismo, né? Em filmes, né? uhum. Então, geralmente, a gente vê nos filmes processos desses, mas sendo liderados, conduzidos por um clérigo, né? Ou uma Uhum. autoridade grande da igreja, né? Com o uso Tem ali de até aquele filme, oratório. né? Tem O até um filme, filme, né? O isso, o Exorcista Padre do Papa. Exorcista. O Exorcista do Papa, aham. Sim. Isso, isso. Já na visão espírita, aí você vai ver que é a mesma coisa. Olha só, na visão, no espiritismo, no espiritualismo, não se utiliza o termo exorcismo, né? Pois nessa visão, e também na visão umbandista, não considera demônios, no sentido teológico cristão, não considera demônios em si. Em vez disso, os espíritos que são considerados demônios são considerados obsessores, são vistos como Uhum, seres humanos que estão desencarnados, mas que permanecem num estado de inferioridade moral, né? Eu ia falar mental, moral. uhum, Então, o que acontece na diferença? No espiritismo, no espiritualismo, qual vai ser o grande objetivo? É a doutrinação, é a conversa, é a fala, é ensinar o encarnado sobre os problemas que ele causa para ele mesmo, ele acaba atraindo aquilo que não é bom. Então, a gente começa a observar, dentro desse contexto lógico, que o espiritismo, o espiritualismo e a Umbanda traz, até pela orientação dos pretos velhos, dos guias de Umbanda, que é a gente que atrai, uhum, ou seja, é a gente que dá brecha, é as coisas que a gente faz de acordo com as sensações, com o desejo e o prazer que a gente vive no mundo da carne e que a gente atrai aquilo que não vai fazer sentido, aquilo que vai atrapalhar a gente. E aí a gente estabelece as conexões que eu falei, os USB da vida. E aquilo, se não for cortado em determinados momentos que eu me aprimore moralmente, que eu intelectualmente eu aprenda, eu continuo estabelecendo conexões e eu continuo recebendo influências.
É como se eu recebesse um bip, assim, igual bip. Vai lá, fuma. Vai lá, bebe. Vai lá, vai para pornografia. Pum, vai lá, faz isso. Eu vou estabelecendo porque aquelas conexões, elas ainda permanecem. Eu não consegui cortá-las. E no momento frágil, eu recebo um bip. E se eu der brecha, e se eu for me conectar, não só eu só que vou ter prazer. É a outra ponta da linha também. Tá? Então, essa é a grande diferença. O demônio, para o cristianismo, é o obsessor, é o espírito humano que, assim, moralmente, que, assim, ele passa por uma inferioridade moral, ele está precisando de esclarecimento, ele ainda está preso a ideias fixas, a processos mesmo, a obsessões ainda ligadas à matéria. É um espírito, às vezes, que desencarnou sobre o álcool, desencarnou viciado, desencarnou conectado às coisas emocionais, sentimentais, não entendendo do mundo espiritual. E aí acaba tendo essa dificuldade para fazer essa transição, sabe? Entendi. E agora ficou claro esse processo, essa diferença. O que eu quero entender é, você falou sobre tirar um obsessor. Tipo, eu tô um obsessor aqui, eu recebi um bip, que é isso que você falou. Tipo, toma essa cerveja. Ou, pornografia. O que eu queria entender é o seguinte, se esse processo de obsessão existe em níveis. Acho que talvez essa pergunta, isso facilita a pergunta. Por exemplo, muito boa pergunta. E existe nível de obsessão, por exemplo, o cara tentou aqui, como se fosse vamos pegar na ideia da pescaria. Ele jogou uma isca. Vamos ver se eu pego a isca, entendeu? E daí, por exemplo, na primeira vez eu tomei uma cerveja, depois eu vou tomando 5, tal. Aí esse obsessor fica colado aqui, é difícil tirar. Existe isso? É isso que eu queria entender. Existe. Então, excelente pergunta. Então, assim, nesse processo, no processo umbandista falando, espiritualista, universalista falando, a obsessão é a influência persistente do espírito desencarnado sobre o encarnado.